Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que está jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, por gentileza. Minha penitência. É preciso que todas as coisas que fazemos tenham sentido, tenham significado, tenham propósito. Quando a gente fala que no tempo da Quaresma nós temos uma oportunidade de nos fortalecermos espiritualmente através de alguns exercícios espirituais, nós estamos fazendo exatamente isso, buscando fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa vontade e buscando também, por isso mesmo, nos tornarmos pessoas melhores. Quando a gente fala de jejum, por exemplo, hoje é dia de jejum, porque é quarta-feira de cinzas, e o outro dia que a gente tem prescrito de jejum é sexta-feira santa. Eu não vou perguntar quem está fazendo o jejum, não, nem quem não está fazendo, não precisa levantar a mão. Mas, o que a gente aprende com relação ao jejum? A gente aprende, meus amigos e minhas amigas, que através deste exercício nós fortalecemos a nossa vontade. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Nossa vontade, às vezes, é muito fraca. Para que a gente possa fortalecer essa vontade, a nossa opção por Jesus, por fazer o bem e evitar o mal, a gente também precisa fazer esse exercício espiritual do jejum, para que a nossa relação com as coisas que existem seja uma relação mais saudável. Quando a gente fala de jejum, a gente está falando, na verdade, da maneira como a gente se relaciona com as coisas que existem. Não podemos ser escravos das coisas, precisamos ser livres diante das coisas. E quando a gente fala assim, é assim. Quando a gente fala não, é não. E a gente não vive só buscando satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos. É preciso ser forte. Agora, para ser forte, tem que fazer o exercício. O jejum é um dos exercícios. Hoje eu conversava com alguém
E a pessoa dizia uma coisa muito séria. Ela falava: olha, de repente a pessoa faz jejum, mas não respeita ninguém, não cuida de ninguém, não zela da família, não zela da sua casa. O que adianta desse jejum? Não adianta nada. Pode jejuar a vida inteira, morrer de fome, não vai para o céu. Por quê? Porque é o coração que precisa estar cheio de Deus. Coração. Então a pessoa falava: por que não faz um jejum de atitudes erradas? Está ótimo! Está ótimo, faça. É interessante, tem gente que ficar sem comer fica pior. Então come. Não enche a paciência. Tem gente que fica irritada, né? Ai, tem que comer. Come! Mas seja um homem bom, seja uma mulher boa. Isso aqui é um ensino, é uma tradição que a gente tem na história da igreja, que vale a pena, não é? Se falar, se comentar, sempre vai existir. Agora a gente precisa dar um sentido, não é ficar sem comer, ficar sem comer. Isso não vale nada. O significado que a gente dá para esse gesto, não é mesmo? Então a gente educa a nossa vontade para fazer o bem, evitar o mal, né? Para dizer que, opa, não é esse bolo de chocolate, o recheio de doce, de leite, com a cobertura aqui maravilhosa, cheia de morangos, que domina a minha vontade. Mas sou eu que mando aqui. Quando a gente faz isso, a gente começa a tratar as coisas como elas são. Uma coisa é uma coisa, uma pessoa é uma pessoa, um ser humano é um ser humano. A gente não mistura. O que acontece às vezes? Você trata as coisas, os bichos, como pessoas, não é? E trata às vezes as pessoas como coisas, como bichos. Porque você não sabe distinguir. Está meio perdido, está confuso. Então, o exercício que a gente faz durante a quaresma, repito, é para nos ajudar, é para que nós cresçamos, para que nós melhoremos, para que nós nos aprofundemos ainda mais nosso caminho de Jesus. Você veja a oração, são as três coisas que a gente deve tentar exercitar um pouco mais no tempo da quaresma: a oração, o jejum e a esmola. Já falei do jejum, a oração. O que é a oração? A oração é aquele momento do nosso encontro com Deus, aquele nosso diálogo, aquele nosso bate-papo, aquela nossa entrega confiante nas mãos de Deus, mas que não deve ser somente aqui na igreja, na hora da missa, ou em outras horas assim, determinadas. É preciso que a gente reze com mais naturalidade. É preciso que a oração ela faça parte da nossa vida. Porque a oração, o que é? É você dizer ao Pai do céu: eu estou aqui, eu busco sentir da minha tua presença na minha vida, de tal maneira que a gente se torna uma oração, pela maneira que a gente vive. Não é a pessoa que vive a justiça, a pessoa que é boa, a pessoa que busca os valores cristãos, a honestidade, o respeito, a ética, o compromisso na comunidade. A vida dessa pessoa já é uma oração em si mesma, porque ela só é capaz de fazer isso com o auxílio da graça de Deus. Preciso que a nossa vida seja uma oração. Enquanto a gente só ficar falando a oração, pode ser que a oração seja somente um monte de palavras. Preciso que seja mais do que isso. Preciso que envolva a nossa vida, as nossas escolhas. Depois se fala da esmola. Se fala desse gesto de caridade, de dar sem esperar nada em troca. Isso aí é para que nós possamos vencer o egoísmo que muitas vezes reina nas nossas relações interpessoais. A gente às vezes, olha só, não é capaz de fazer nada se não receber alguma coisa em troca.
Meu Deus, Jesus nos ensinou exatamente o contrário. Ele deu tudo e não esperou nada em troca. Você vê Jesus, na vida de Jesus, na entrega que Ele faz no alto da cruz, um gesto de caridade extremo, escandaloso. Olha a caridade de Deus para conosco, não é? E quando se fala de esmola, meus irmãos, não está se falando somente de dinheiro ou de coisas materiais. Nós estamos se falando da doação de si mesmo, compromisso com as pessoas, de ajudar, de ser solidário, não é? Dedicar um pouco mais de tempo dentro da minha casa, para os meus amigos, para a minha família. Isso também é uma maneira de você exercer a caridade, de se dar um pouco mais. Isso faz parte da nossa humanidade. Nós não podemos perder isso. Não podemos perder, não é? A gente vive aí num mundo onde se faz negócio com tudo, também com amor. Mas com amor não se pode fazer negócio, porque a hora que você faz negócio com amor, o amor deixa de ser amor, não é? Passa a ser comércio. A gente não faz negócio com Deus. Esmola, jejum, oração, não é tomar lá da cá, ó, vou rezar 90, 300, não sei o que mais. Às vezes eu pego lá no fundo da igreja um monte de papel que eu tenho atrás, não é? Ô gente, respeitando a devoção pessoal, bonito ter uma devoção pessoal, mas com Deus ele não fica fazendo negócio, não. A gente precisa descobrir que o Deus é o Pai do céu, que falou do lírio do campo, que falou das aves do céu, e que disse que vai cuidar de nós. Cadê a fé? Cadê a confiança? Precisamos confiar, vamos esperar no Senhor. Ele falou para a gente não ficar antecipando problemas, nem viver de coisas que passaram. Preciso estar aqui agora no presente, vivendo a vida, né? De uma maneira saudável, equilibrada. Olha outra palavra-chave hoje em dia, né? Equilibrado. Às vezes a gente se desequilibra por tão pouco, você perde a paz, você perde a calma, né? Você não deixa de cuidar de você mesmo, de cuidar da família, de cuidar da natureza ao tempo da eternidade. Por quê? Porque acabamos por nos tornar pessoas desequilibradas. Então, estes exercícios quaresmais vêm para nos ajudar, para que a gente recupere o equilíbrio. E Jesus hoje fala que o equilíbrio nosso não está fora, mas está dentro de nós. Nós que decidimos. É nós que escolhemos a maneira que a gente reage diante das coisas que acontecem. Não tem essa história de ficar jogando a culpa nas costas dos outros. Ah, eu bati porque ele me bateu. Não é? Eu jogo, mas não, ele me bateu, ele provocou, então eu briguei, eu falei, não é? E não sei o que mais. Nós precisamos escolher, nós precisamos recuperar o equilíbrio. Recuperar o equilíbrio. Para que isso aconteça, não é? Cada vez mais, rezemos, jejuemos, não é? Também pratiquemos a caridade. Uma outra informação sobre o jejum é que o dia de jejum, minha gente, não é um dia para você passar fome. Tem gente que acha que é para você passar fome fazer o jejum. O dia de jejum é um dia que a gente procura controlar um pouco a alimentação da gente, mas pode fazer uma refeição no dia de jejum. Pode fazer. Se a pessoa tem condição física de viver à base de pão e água, tudo bem, mas a maioria não tem, pode fazer uma refeição. Agora, não vai também, né? É uma refeição, você já fala, mãe, traz a bacia lá. Traz a bacia, bota um franguinho assado dentro, né? Meia leitoa, pega 2 litros de guaraná, mas aí também não dá, né?
preciso lembrar, eu estou fazendo aqui um dia um pouquinho mais tranquilo com relação à alimentação. E lembrar, outra coisa, que aquilo que eu não gastei com a minha refeição durante esse dia de jejum, eu guardo, destino para a solidariedade. Então, ó, o jejum está ligado ali com a esmola, com a contribuição que a gente faz, pode fazer na comunidade, mas não precisa ser necessariamente na comunidade, pode ser num creche, num asilo, em algum lugar que eu costumo ajudar as pessoas. Então hoje é preciso que a gente guarde essa mensagem, não é? A gente não vai fazer isso agora, não. Vai ser durante esse tempo da quaresma, depois, na sua casa, na sua família, vai olhar para você mesmo e vai procurar identificar aquela área da sua vida que está precisando ser iluminada pela graça de Deus. É isso. Somente você poderá responder essa pergunta. Qual que é a área da sua vida que está precisando dessa iluminação? Né? Tipo de relacionamento, de repente está vivendo dentro de casa não está legal, briga é muita, palavrão é muito, a discussão é muita. Então tem que ver o que está precisando para que a gente possa colocar em prática esta palavra de Deus. Precisamos cuidar da natureza, mas em primeiro lugar precisamos cuidar da natureza humana. O problema na natureza nada mais é do que o reflexo do problema que existe em nós. É a hora que o ser humano se convence de uma vez por todas: opa, tem um Deus que nos criou, que nos ama, e nós somos imagem e semelhança desse Deus, por isso temos que viver o amor, nos ajudar, nos perdoar um outro, e sobretudo cuidar das pessoas e da natureza do jeito certo. As coisas começam e mudar para melhor. Claro, ao longo dessa quaresma, você vai falar muito, viu, sobre a questão ecológica, sobre sugestões, como que a gente pode dar a nossa parte, fazer a nossa contribuição. Acho que é legal. Imagina, se todo mundo joga lixo na rua, o que vai virar a nossa rua? Ah, mas não foi só um papelzinho de bala. Mas imagina, todo mundo jogar um papelzinho de bala, o que vai virar a rua da nossa rua, não é? Depois isso tudo vai para o rio. Aí você vê que fica aquilo lá embaixo, né? Então, minha gente, às vezes a gente está pensando, há coisas aparentemente tão simples e pequenas que podemos fazer e que dão um retorno muito grande, melhorando a maneira que nós vivemos e que nós estamos nesse mundo, também nessa terra. Mas é preciso também, ao mesmo tempo que a gente se preocupa com essa questão, nos ocuparmos com o coração da gente. Né? Então hoje é dia de se colocar na presença de Deus, de dizer com humildade: Senhor, estou aqui, a vida passa, a vida é breve, me ajuda a aproveitar bem essa vida, me ajuda a viver aquilo que todo mundo quer viver, não é? Amar e se amar. Me ajuda, para que assim, descobrindo essa força do amor, a gente possa ser transformado e a natureza também possa ser ajudada e possa ser cada vez melhor aproveitada de maneira inteligente, sábia por todos nós. Agora nós vamos fazer o rito da bênção das cinzas e em seguida eu vou estar distribuindo então um punhadinho na cabeça de cada um, tá bom? É um gesto de simplicidade e humildade para falar: Senhor, esse tempo da quaresma eu quero que seja um tempo que me ajude a mudar de verdade, que a minha mentalidade possa ser purificada com muitas coisas ruins, eu possa me tornar um pai de família melhor, uma mãe de família melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor, conforme aquilo que o Senhor nos ensina. Pedir para os ministros trazerem para mim, por favor. Os ministros ou os coroinhos podem fazer.